eu olho assim, como os discípulos olharam, eles falaram, quem será digno de entrar no reino dos céus? Quem será? Porque se esse jovem, com tudo que ele tem, ele não está conseguindo. Abençoado, aos olhos humanos, né? Abençoado porque tem riquezas. Sim, tudo isso é importante. Mas isso não vai preencher o vazio. O que preenche o vazio é... O que preenche o vazio do ser humano é identificar aquilo para o qual ele nasceu, ele viveu e ele se, e ele se desenvolveu. Segundo, celebrar, reconhecer que isso veio da parte de Deus. Em terceiro lugar, servir ao outrem com aquilo que eu recebi como um dom, é uma dádiva, é uma graça do Senhor. Isso vai me levar a parâmetros de felicidade. Outra coisa não. Então, voltando à pessoa que tem a família açougueira. Será que Deus está mudando completamente a vida dessa pessoa? Então, é exatamente essa aferição que eu preciso ter de uma maneira boa, perfeita e agradável para poder, vamos chamar assim, entre aspas, vencer na vida. Então, é por isso que ler a palavra do Senhor é importante. Eu falava ontem com o seu Oswaldo, que eu estava conversando com ele, um amigo, um servo do Senhor de muitos anos já, ele, a Beth, sua casa, sua família, filho Lucas, filha Bruninha, ele trabalha no escritório de contabilidade, ele tem mais de 50 anos, de trabalho de contabilidade como contador. Então eu conversava com ele ontem, e ele falou assim, que ele levou um susto. O filho dele se formou engenheiro, foi morar na Inglaterra, construiu a sua vida na Inglaterra, e de repente, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, o seu filho conversando com o seu Oswaldo, o seu pai, estavam lá conversando, pai e filho, ele viajou para encontrar com seu filho, e aí seu filho falou assim, pai, eu vou mudar de profissão. Ele tomou um susto, falou, meu Deus, o que está acontecendo? Engenheiro, trabalhando na Inglaterra, numa grande empresa, num grande salário, numa grande produtividade. Então, aos olhos humanos, aos olhos do seu pai, do seu Oswaldo contando, meu Deus, que homem que venceu tudo e todos. De repente ele falou, pai, teve há uns 5, 6 anos atrás, teve uma infecção, uma situação muito ruim na Inglaterra. Atingiu praticamente a população inteira. E aí ele nas horas de folga dele, que eram poucas, ele foi servir a sociedade. E ele conheceu um pessoal lá que servia a sociedade, com pessoas que estavam padecendo, com problema financeiro, problema de moradia, e ele foi auxiliar essas pessoas. De repente, acendeu uma lâmpada na sua mente. Vou ser médico. Eu entendi que essas pessoas precisam de médico, dentro do coração, no coração dele. Ele entendeu isso. Sabe o que ele fez? Ele mudou drasticamente, saiu do trabalho, pegou todos os seus valores que ele conquistou naquele trabalho, foi estudar medicina, se formou em médico, num perrengue, a mulher dele deixou ele, porque não entendeu. Todos os amigos o deixaram, ele só ficou com o apoio do seu pai. Todos os seus familiares e todo mundo deixou. Mas ele entendeu que Deus estava abrindo uma porta para ele, para que ele servisse ao Senhor e aqueles que estão ao seu redor, aos seus pares, como médico e não como engenheiro. Ele falou para o pai um dia, pai, eu não quero ser mais médico de máquinas, eu quero ser médico de pessoas. E se formou em médico e está feliz da vida, com certeza, totalmente alterado na sua condição financeira, material, até familiar. Mas agora ele se diz um homem feliz. Está me entendendo? Então é exatamente a relação que eu tenho que ter com Deus
para que possamos viver aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que o Senhor quer produzir ou reproduzir através e por causa da minha vida, vivendo o propósito que Deus tem para mim. E isso não é uma vida inteira. A minha relação com Deus, eu falei a vida inteira, eu falei errado. É a eternidade inteira. Eternidade não tem tempo? Não. Eternidade é falta de tempo. Então, como é a eternidade inteira? Então, é toda a eternidade que eu vou conhecer a Deus, que eu vou aprender dele, e ao mesmo tempo saber o que ele quer de mim, o que ele deseja de mim, porque me torna feliz, me torna preenchido, me torna completamente cheio, inundado de alegria e felicidade, o cumprir a vontade do Senhor. E isso é uma vida inteira. E eu preciso entender e viver dessa maneira. Aí você vai falar, por que você está falando tudo isso? Eu não vou fugir do tema. A gente vai conversar sobre isso. Mateus capítulo 20, versículo 1. Mateus capítulo 20, versículo 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E, saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. E dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É um dos textos mais paradoxais que existem na palavra de Deus. Por quê? Porque aqui, nesse texto, você encontra as verdades espirituais do reino dos céus, que é completamente contrário àquilo que nós aferimos como sociedade, como comunidade, como família, como ser humano. E é um texto que nos leva a conflitos muito grandes. Por quê? Porque quando você lê esse texto, em primeiro lugar você fala assim: é um texto que fala de um Deus injusto. Por que injusto? Bom, ele vai lá de manhã, na 1ª hora, 6 horas da manhã. Aí vai lá na praça, tem um monte de gente lá desocupado, desempregado, à procura de trabalho. E eles ficam lá na praça à disposição. Aí vai o dono da vinha, o dono da propriedade, que precisa lá de trabalhadores, vai até lá e contrata um grupo. Aí depois, 6 horas mais tarde, ele vai de novo e contrata um outro grupo. Aí depois, 3 horas mais tarde, ele vai lá, vê um outro grupo, contrata também esse grupo. Quando chega no último, ou seja, vamos dizer que teria que terminar o dia de trabalho 6 horas da tarde. Quando é às 5 horas da tarde, ele fala para o seu administrador: vai até lá,
contrata os trabalhadores que estiverem desocupados, traga para cá porque eu quero que eles trabalhem na minha propriedade. Aí ele vai lá e contrata. Quando bate 6 horas da tarde, ele fala, bom, agora vamos pagar, ele fala com o seu administrador, e ele diz assim, vamos pagar o que cada um merece. E ele, claro, de propósito, porque Deus é Deus, Deus tem um senso de humor maravilhoso, ele começa pelos últimos. Ao invés de começar pelos primeiros, vamos dizer assim, para ficar tudo bem com todo mundo, não. Deus não é nada político. Ele vai para o último. E ele paga um denário. Aí depois ele vai para aqueles que chegaram 3 horas antes e paga um denário também, porque um denário significava um dia de trabalho, né? Então, ele paga mais um denário. Aí ele vai para aqueles que começaram a trabalhar 6 horas antes e começa a pagar também um denário. Aí quando ele vai para os últimos, que começaram a trabalhar 12 horas antes, ele também paga para cada um deles um denário. É óbvio que aos olhos humanos, aos olhos de tudo aquilo que a gente entende, né? Esse senhor da vinha, para não dizer Deus, está sendo injusto. E os primeiros trabalhadores perguntam, ué, que negócio é esse? Nós estamos recebendo exatamente o mesmo valor daqueles que trabalharam apenas 1 hora, os trabalhadores da hora 1/10, né? Ou seja, trabalharam apenas 11 horas. Você está pagando exatamente aquilo que eles trabalharam 1 hora, exatamente a mesma coisa para nós que trabalhamos às 12 horas? Aí o dono da vinha fala assim, em primeiro lugar, ué, eu não combinei com vocês um denário ou combinei outro valor? Não, o senhor combinou um denário. Então, quem é o dono do dinheiro? Sou eu ou é vocês? Então, vocês estão com inveja dos outros? Esse sentimento humano que esses trabalhadores estão tendo é o sentimento exatamente de um gênero caído. Por quê? Porque nós todos, como gênero caído, como seres caídos, nós criamos verdades, né, de convívio, vamos dizer, de sociedade, que não tem nada a ver com o reino dos céus. Primeiro, nós servimos um Deus generoso. Primeira coisa, ele mesmo diz na palavra que ele é generoso. Ponto. Generosidade não tem preço. Generosidade não depende da pessoa que está recebendo vamos dizer, o quinhão, o resultado de uma generosidade. Ele é generoso por si só. Segundo, existe uma dignidade que diriam os sociólogos que é uma dignidade intrínseca. Por quê? O ser humano por si só, ele é digno. E se o ser humano por si só é digno, o Senhor está enxergando essa verdadeira dignidade, que não depende de situações e circunstâncias externas. Ele é digno porque ele é digno. E nós, como representantes do reino dos céus, devemos enxergar o ser humano pelos olhos do reino e não pelos olhos de uma sociedade, de um gênero caído. Então vamos lá, amanhã a gente conversa mais, não dá mais tempo. Mas vamos lá, vamos pensar. Uma verdade espiritual só para você entender, não tem nada a ver com o texto, mas só para você entender. O que nós comumente sabemos, pregamos, ensinamos aos nossos filhos e tudo. A gente ensina o seguinte, né? Que a gente planta para colher, não é? Não é assim? Olha, quem não plantar não vai colher. Então a gente planta para colher. É uma verdade? É uma verdade. É uma verdade que está de maneira absoluta, né? Pairando por sobre a humanidade em qualquer tempo, em qualquer geração, em qualquer sociedade? Com certeza. Mas aos olhos de reino, ou seja, de um gênero que não está caído, porque são os olhos eternos, é diferente.
olhos perfeitos, a gente colhe para plantar. Por quê? O que veio primeiro? Primeiro veio a criação e depois o homem, ou primeiro veio o homem e depois a criação? A gente aprende na Bíblia que tudo que vem primeiro, né, é mais importante, pelo menos aos olhos de Deus. Então primeiro veio a criação. O homem foi só criado no sexto dia à tarde. Ou seja, o homem, quando criado, ele colheu para plantar, ele não plantou para colher. Tá me entendendo? Não é conflitante, não é assim desafiador, não é intrigante a verdade do reino dos céus? Amanhã a gente conversa mais a respeito, porque é exatamente o que esse texto está denunciando, expondo. O que significa os olhos, ou que significam os olhos do reino dos céus em relação a todos os parâmetros humanos. Só que nós defendemos o reino dos céus, nós expressamos o reino dos céus, nós queremos andar por sobre, né, em ambiente, em terreno de reino dos céus. É exatamente para isso que o Senhor nos levantou. E essa verdade, colher para plantar, é exatamente o contrário. Não pode. Como eu vou colher para plantar? Por quê? Porque é uma verdade espiritual. Eu vou viver a verdade espiritual ou a verdade humana, ou a verdade terrena? Então são parâmetros que eu preciso trabalhar na minha vida exatamente para entender que os valores que humanamente eu entendo como valores nem sempre são vistos pelo Senhor da mesma maneira. Só que eu vou servir o dono da vinha e não aquilo que eu entendo, mas eu vou servir aquilo que eu tenho, né, como verdade espiritual sobre a minha vida. Eu quero andar dessa maneira. Eu sou um cidadão celestial. Eu sou, né, como diz a palavra, a minha pátria não é desse mundo, a minha pátria é celestial. Como outro texto diz, que eu sou o embaixador do rei. Eu sou o representante desse reino. Então eu preciso pensar como esse reino pensa. Eu preciso agir como esse reino age. Eu preciso sentir como esse reino sente. É conflitante? É realmente me prostrar? É, como diz o Senhor Jesus para Nicodemos, é nascer de novo? Por quê? Porque senão eu não vou conseguir viver exatamente o que esse reino deseja ou que ele expressa que eu viva em nome de Jesus. Por isso que esse texto ele é tão intrigante, ele é tão paradoxal dentro de tudo aquilo que eu entendo. Mas se eu não entender essas verdades espirituais, eu estarei, né, andando nesse reino capenga. Manquejando, como diz a Bíblia, né? Eu estarei meio tropeçante ou tropeçando. Por quê? Porque não é fácil, mas eu preciso entender. Então vamos orar, colocar